Boa noite para quem nos assiste. Estamos aqui hoje, acho que é o nosso 5º episódio da série Marcos do Envelhecimento, um canal que vai, uma série de vídeos que vai contar para vocês de cada especialidade médica os principais marcos do envelhecimento. Todo mundo sabe que os anos passam, a gente envelhece e existem marcos que definem a mudança, né, de maturidade ou aparecimento de doenças. E a gente criou essa série justamente para diferenciar o que é normal do envelhecimento e o que é patológico, aquilo que geralmente as pessoas associam ao envelhecer, mas que hoje muito se discute e na verdade a gente sabe que envelhecer acumulando doenças é que é negativo. Mas quando a gente se planeja e a gente usa e otimiza estratégias para retardar esse envelhecimento e envelhece com saúde, a gente consegue realmente aproveitar a melhor idade. E aí, para isso, hoje eu vou convidar, né? Na verdade, eu já convidei, ela já deve estar por aqui. Estou esperando ela me chamar aqui para eu aceitar, a doutora Andréia Moreira, minha colega de residência. A gente era do IANSP, o servidor estadual, onde a gente fez residência de clínica médica. E hoje eu sou geriatra de formação, né, como subespecialidade, assim, fiz 2 anos de clínica médica, 2 anos de geriatria. Hoje eu atendo mais em consultório particular, já atendi bastante em SUS, em Santa Marcelina, Prevent Senior, casas de repouso, e aí a gente foi acumulando experiência. E hoje eu tô aqui criando essa série para compartilhar com vocês tudo aquilo que eu aprendi. Andréia, venha para ajudar e ensinar essa galera aí tudo que da sua vida prática de consultório. Tudo bom? Oi, Poli, boa noite. Boa Oi, noite. gente, tudo bem? Ó, só para ir juntando as pessoas, porque brasileiro nunca é Pontual? muito pontual. Inclusive, eu tava meio na correria, levei mamãe na oftalmo hoje. A gente espera uns minutinhos. Não, mas vai se apresentando quem você é, aonde você atende, Ah, tá bom. o que você faz, qual a sua especialidade. Porque eu falei assim só rapidinho. Eu vi que você falou que a gente foi colegas, né, no IANSP. Foi muito legal, né, aquela residência, a gente aprendeu muito lá, né, foi uma super base pra gente. Achei muito boa a residência de clínica que a gente fez lá juntas. Depois a Poli foi pra geriatria, eu fui pra endócrino, aí eu fiz endócrino na BP. Depois fiz mestrado, que eu estou terminando esse ano lá na USP. E hoje em dia também eu estou atendendo, desde 2018 que eu atendo em consultório, né? Hoje em dia eu estou mais também focada nisso. E estou atendendo na clínica do Dr. José Bento da Cidade Jardim, que acabou de inaugurar. Então, se quem quiser aproveitar para conhecer, acabou de inaugurar esse ano. Tá super novinha, super legal. E é isso, eu gosto muito também dessa linha de prevenção, né? Acho que hoje em dia todo mundo está caminhando um pouco para isso, cada vez mais. E então sempre fiz cursos, né? A gente sempre conversou, né, Poli, dos cursos. Você perguntava, esse é bom, esse vale a pena? E a gente sempre foi fazendo em paralelo às residências, né? Esses cursos de aperfeiçoamento, de longevidade, prevenção. Então, acho que isso em todas as áreas, todas as especialidades, tem que ser um foco, né, de prevenir as doenças, não só esperar elas estarem instaladas. E vigentes. E qual é o perfil de paciente hoje que mais aparece no seu consultório? Assim, o seu feijão com arroz de quase todos os dias. O que você costuma atender mais lá? Faixa etária de paciente, as queixas? No meu consultório, assim, a minha faixa etária principal é em torno dos 40, ali perto de entrar na menopausa, mulheres, né? Homens, quando já estão sentindo, de repente, uma queda na qualidade de vida. E, então, é mais ou menos essa faixa etária, que é a maioria. E engraçado, não sei porquê, mas acabou que eu atendo mais mulheres do que homem, uma proporção. Eu não sei se mulher busca mais atendimento também, né? Se cuida mais. Então, acaba que é um pouco mais mulher do que homem. E, assim, as queixas mais comuns, né, que eu recebo é fadiga, né? Então, um cansaço crônico é o
que está sendo mais comum ultimamente. Então, ganho de peso, ganho de gordura abdominal, né? Começa a ter essa dificuldade. Que mais? Endócrino é paciente querendo emagrecer, vai pro endócrino. A maioria aí, o arroz com feijão é esse. É isso. É Tá esse, não tem como. E aí essas outras coisas estão muito comuns também, assim, ansiedade, insônia, fadiga crônica tá demais. E então, assim, a rotina mesmo, a maior parte dos pacientes eu vejo isso Eu acho diariamente. que, independente da especialidade, né? Assim, acho que você é endócrino, eu sou geriatra, ginecologista, a gente acaba abordando ali aquela conduta primária, né? Tipo, o assistencialismo primário, que é aquele que o paciente é o primeiro contato com o médico e a gente tem que ter essa visão mais global. Então, muitas das vezes, assim, eu tenho diabetes, é com endócrino? Olha, é com endócrino, mas com certeza se você passar com o geriatra também vai, tipo, cuidar. Então, assim, para casos mais específicos é que a gente acaba encaminhando e aí a gente vai compartilhando esse nicho, né, de pacientes, assim. Não, Mas é bem isso. Acho que a áreas gente clínicas, né, como a gente tem essa base da clínica, então a gente já começou com essa ideia de realmente de ser assim, o médico do paciente, né? Ginecologista também acaba fazendo isso, faz check-up, a gente, vocês da geriatria. Então a gente tem esse olhar, só que isso tem que espalhar para todas as especialidades, né? Todos têm que ter esse olhar global do paciente como um todo e isso que vai ajudar mesmo a prevenir as doenças, tudo. Em casos específicos a gente vai acabar encaminhando. Eu vou até, assim, só aproveitar a oportunidade para dizer que a gente cuida do geralzão, é tudo a mesma coisa, mas claro que a minha bagagem, a minha formação, eu sou geriatra, eu estou mais relacionada, estou mais tendenciosa àquelas doenças relacionadas ao envelhecimento. Você que lida mais com hormônios e metabolismo, está mais tendenciosa a as doenças hormonais mesmo, né? Tipo, então, o hipotireoidismo, aí tumores que produzem hormônio em excesso, né? Tipo, que bagunça toda ali a cadeia hormonal, né? Metabolismo como um todo. Então, e aí para isso que a gente se complementa, né? Todas as áreas aí. Bom, então, já dei uma enroladinha aqui, eu vou começar e vou te fazer umas perguntinhas do script que eu fiz aqui. Tá bom. Quase estou me sentindo uma apresentadora da Globo. Ó, então, na sua área, o que você consideraria o principal, né, marco do envelhecimento? Assim, pensando no metabolismo, o que você mais considera como o verdadeiro marco do envelhecer? Assim. Tá. Na minha área, né, então, com o meu olhar, né, nas patologias que eu estou mais acostumada, o que marca, assim, o começo desse envelhecimento, acho que são duas coisas que estão muito relacionadas. A primeira é a queda dos hormônios, né? Então, todas as consequências disso, a redução dos hormônios e esse processo da síndrome metabólica, né, no geral. Então, começa a ter essa inflamação crônica, né, gerada, começa a ter uma repercussão, então, em aumento de glicemia, às vezes antes disso começa uma resistência à insulina, a gente começa a ver o aumento da circunferência abdominal, como eu falei no começo. Então, esse ganho de peso que é bem tipicamente abdominal, né? Então, aumenta a barriga, aí começa a ter uma resistência à insulina, aparece ali uma gordura no fígado, que está tudo relacionado, o colesterol pode dar uma alterada. Então, começa a ter essa síndrome metabólica. Na minha área, eu vejo que isso é um grande marco. Porque, assim, para mim, você fala sobre resistência insulínica, eu entendo, mas explica para o pessoal o que tem que bater na cabeça quando você fala aumenta a resistência insulínica. Qual que é o que é prejudicial disso? Assim, Né? Qual que é o problema? Então, primeiro, o que é resistência à insulina, né? Porque é uma coisa realmente que a gente não sente. Então, muitas pessoas não vão sentir nada, né? Não tem nenhum sintoma. Mas o que acontece? Nosso corpo, principalmente quando está inflamado e quando a gente tem maus hábitos, principalmente excesso de alimentos com açúcar, com carboidrato, um excesso de alimentos no geral, então comer muito, né? Comer muitas calorias. Esse excesso, então, de carboidrato para ser metabolizado, ele começa a gerar no corpo, além de uma inflamação crônica, né? Piorar esse estado de inflamação,
começa, a nossa insulina, ela serve para colocar a glicose, né, que a gente come, dentro da célula, para ela ser utilizada. A gente precisa de energia, então a gente come para gerar energia. Quem faz Uhum. isso é a insulina, coloca a glicose dentro da célula. Quando a gente não consegue fazer esse processo direito, então a gente começa a ficar resistente à ação da insulina. Qual que é o problema? Ela não vai mais conseguir colocar direito, usar, vai precisar de mais insulina para dar conta daquela glicemia. Então, começa a produzir mais insulina para vencer a resistência. Então, nesse primeiro momento, a nossa glicemia até está normal, mas a insulina começa a aumentar. A gente pode ver isso nos exames. E aí vem alguns problemas, que ainda são, de certa forma, silenciosos, porque esse aumento da insulina você não sente nada. Mas a insulina é um hormônio anabólico, ele tende a ganhar peso, então ele não deixa você queimar gordura, ele tende a estocar gordura, então você começa a ter dificuldade de perder peso, ganhar peso progressivamente, principalmente na barriga, começa a ter todos esses problemas. Não tem para onde guardar mais, ela começa a guardar no fígado, por isso que tem a gordura no fígado. E aí chega uma hora que se isso continua e você realmente não faz nada e continua com os mesmos hábitos, vai chegar uma hora que não vai mais dar conta, mesmo aumentando a insulina, e aí começa a sobrar essa glicemia no sangue. E aí você começa um pré-diabetes, né? Que é muito comum também, eu vejo o paciente chegar com aquela glicemia bem no limite. Então começa um pré-diabetes, que aí pode caminhar para o diabetes se você continuar do mesmo jeito. Exatamente. E aí, assim, até isso que você falou, né? A dificuldade de colocar o açúcar dentro da célula faz com que o corpo não gere energia. Porque, assim, pra gente pensar, né, de uma forma fácil para o pessoal entender, tipo assim, metabolismo, gente, é a capacidade do corpo de gerar energia. Então, vários fatores são importantes para que isso aconteça de uma forma favorável. Uma delas é realmente você não ter a resistência insulínica, porque facilmente você consegue usar essa glicose e gerar energia. Então, muita gente às vezes acha que, vou tomar uma vitamina porque eu tô sentindo fadigado. E tipo assim, se entope de polivitamínico, gasta um dinheirão, porque não costuma ser barato, e acaba não solucionando a fadiga É, crônica, porque na verdade o cara tá ali com uma série de outros hábitos inflamatórios que estão dificultando essa produção de energia, né? E aí, assim. Peraí, deixa eu ver se eu me perdi aqui. Não, então você estava falando do o principal marco do envelhecimento, então seria aumentar essa resistência insulínica, né? E é, aí, aumenta a resistência à insulina, então começa a caminhar ali para um diabetes, se a gente não fizer nada. Mas aí tem um outro problema, que a gente vai entrar nesse outro assunto da inflamação. Qual que é o problema? Além dos hábitos, né, dos nossos maus hábitos, o excesso de gordura, principalmente visceral, tem aquela gordura abdominal que é a mais perigosa. Por quê? Que todo mundo fala isso, né? A gordura abdominal é a mais perigosa. Por quê? Porque ela é a gordura que mais produz, o metabolismo dela, ela produz muitas citocinas inflamatórias. Então, o que é isso? É coisas que inflamam o nosso corpo, né? Fazem mal em excesso. Tudo em excesso faz mal. A inflamação, sem ser aquela inflamação de quando você, bati aqui, machuquei, e aí o corpo inflama de uma forma aguda, né? Para resolver o problema, isso é normal. Mas uma inflamação crônica, então, essa inflamação que você vai soltando essas citocinas, né, no corpo, isso de forma crônica, contínua, todo dia, dia após dia, por anos, isso é o que faz muito mal. Então, essa gordura abdominal, junto com alimento de má qualidade, outros hábitos ruins, né, álcool em excesso, cigarro, dormir mal. Então, tudo isso vai aumentando esse estado de inflamação. E essa inflamação crônica, ela vai ser responsável por todas as doenças que a gente quer evitar, né, no envelhecimento, que são as principais doenças, que são as doenças cardiovasculares, né, infarto, derrame, as demências, câncer. Então é isso que a gente tem que evitar agora, porque hoje em dia a gente fala, tudo é inflamação, mas o problema é que é mesmo. A origem de tudo é essa inflamação crônica. Então, se a gente não resolve isso, não adianta ficar dando remédio, suplemento, aí abaixa o remédio, cada vez com mais remédio para baixar a glicemia, né? Você deve ver muito isso, Polly, na geriatria. Cada vez tem que introduzir mais um remédio, porque não está tratando a causa, né? É aquela coisa, né? Se a pessoa não me ajudou, né, não se planejou com os hábitos, chega ali dos 40, 50, 60, a listinha vai só crescendo, 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 crescendo. Depois começa a ter efeito colateral
pela interação entre os excessos de medicação. E aí a gente começa a tirar. Mas por que a gente tira? Para tentar melhorar ali aquele. Aí a gente já está num paliativo. Então a gente não está mais pensando em curar, a gente está tentando minimamente aliviar sofrimento. E esse, inclusive, é o intuito dessa nossa live, para conscientizar esse povo aí, né? Tipo, para não chegar nesse estágio em que, infelizmente, é o meu feijão com arroz. A gente, na geriatria, faz a desprescrição, de tirar a medicação, mas porque, infelizmente, remédio realmente, né? Tem que pôr na balança ali risco-benefício. Eles vêm para melhorar a nossa qualidade de vida, para diminuir os riscos de doenças graves, como você falou, infarto, AVC, câncer e tal. Mas se qualidade de vida mesmo é não precisar usá-los, nem para emagrecer, nem para tratar ansiedade, depressão. Só que também não pode criar estigma, porque às vezes quando tem uma boa indicação, é óbvio que a gente tem que manter. E aí eu queria te perguntar sobre a síndrome de fragilidade, que é bem falado na geriatria também, e eu sei que como... Explica para o pessoal o que é a síndrome de fragilidade. Bom, a síndrome de fragilidade ela é uma associação, né, uma combinação de fatores. E antes de tudo, a gente não precisa envelhecer dessa forma. Então, acho que o principal ponto é esse, não é a síndrome do um envelhecimento normal. Não, a gente pode envelhecer de uma forma saudável. E a síndrome da fragilidade é uma coisa totalmente prevenível, né? A gente consegue prevenir e reverter. Então, o que que é? No envelhecimento, né? Quando a gente começa, mulher chega lá perto da menopausa, principalmente. O homem não tem aquela queda igual a mulher da menopausa, mas ele também tem uma queda dos hormônios, só que é mais gradativa, né? Não é tão, assim, rápido igual de um dia para a noite, igual as mulheres. Mas ele tem também. Então, quando começa a cair os hormônios, um dos efeitos é a gente perder massa magra. Então, a gente começa a perder massa muscular, massa magra. Se a gente não mantém, não faz atividade física, não se alimenta com proteína adequado, isso vai progressivo, vai perdendo massa, inclusive tem uma tendência a trocar por gordura, por isso que tem esse aumento de gordura corporal. Mas essa perda de massa, então, chega no nível que a gente chama de sarcopenia, que aí já é um nível que é uma baixa massa, que já te deixa frágil fisicamente, né? Então, aí aumenta o risco de queda, né? Todos aqueles problemas que a gente sabe. Mas aí... É extremo, gente. É para vocês prevenirem. Esse é o meu papel atualmente. Mas a gente costuma falar que a gente tem que fazer uma poupança para nossa menopausa de músculo. Sim, exatamente. Então, a gente tem que fazer o máximo possível para depois conseguir manter, né? E envelhecer bem. E aí, o que mais tem na síndrome da fragilidade, né? Que entra aí na minha área. Também por toda essa inflamação crônica e esses problemas, né? Porque não é todo mundo que precisa chegar nesse ponto, começa a ter uma disfunção imunológica e uma disfunção neuroendócrina. Então, primeiro começa tudo aquilo que eu falei, começa uma síndrome metabólica, começa um desequilíbrio dos hormônios, começa a ter a queda hormonal. Aí no tecido adiposo, na gordura, como aumenta a gordura, é um tecido que ele converte o hormônio testosterona em estradiol com hormônio feminino. Então começa a ter esse aumento proporcional do estradiol, isso no homem e na mulher, nos dois. A gente chama de predominância estrogênica. Então começa a ter uma predominância dos estrógenos sobre a testosterona. E isso começa a causar também alguns problemas. Paralelamente a isso, começa aquele problema da resistência à insulina, né, que é piorado também com a inflamação, tudo, pode levar até um diabetes. E o nosso sistema imune também, ele é bem prejudicado, né, por essa inflamação, pelos nossos maus hábitos, tudo. Um sinal muito claro disso é o nosso intestino, né, que está bem relacionado à nossa imunidade. Então, a gente começa tanto a ver doenças autoimunes, que hoje em dia é muito comum, né? Da tireoide também, o hipotireoidismo é super comum, outras doenças autoimunes. E também a gente começa a ter uma piora da nossa proteção mesmo, da nossa imunidade. Né? Isso faz parte da síndrome. E o nosso intestino, quando a gente começa a ter constipação crônica, ou uma distensão abdominal, muitos gases...
ou às vezes intercala, né? Às vezes solta o intestino, às vezes prende. O nosso intestino ele é um grande sinal. Quando você tem um desbalanço ali das bactérias, né, do intestino, as boas com as ruins que vivem lá, a nossa imunidade é diretamente comprometida, né? Ela está diretamente relacionada com isso. E todo nosso eixo neuroendócrino também, né? Os neurotransmissores, os hormônios, tudo isso que também é degradado, isso tudo também acaba tendo esse desequilíbrio. Acho que é isso, da síndrome de fragilidade. Então, aí eu tava prestando atenção no que você falou, resumidamente, assim, né, gente? Tá tudo É, conectado. A síndrome da fragilidade é como se fosse uma tríade ali. Então, é sarcopenia, que é a baixa de massa muscular, alterações imunológicas, então seu sistema de defesa fica comprometido, e principalmente alterações neuroendócrinas, que assim, os teus hormônios é a forma de um sistema se comunicar com o outro. Então, é cérebro e genitais, cérebro e intestino, existe toda uma conexão. Então, por isso a gente tem que cuidar da saúde como um todo, não só um pedacinho. E da mesma forma, a gente não vai tomar um antioxidante específico e único para que vai ser o suficiente de normalizar, né? Voltar esse equilíbrio. Porque foi isso que a doutora falou aí. A gente tem que verdadeiramente cuidar dos macronutrientes, dos micronutrientes, dos hábitos inflamatórios. Então, é um conjunto, né? E como que você falaria assim para retardar o envelhecimento, para otimizar nosso metabolismo, assim, a mensagem, o que você acha? A mensagem principal, assim? isso é o mais importante, então. O que a gente pode fazer? Acho que já deu para entender, né, todos os problemas e o que a gente quer evitar. Mas o que a gente pode fazer, então? É bem isso que a Polly falou. Não adianta a gente ficar, não mudar a causa, o que está causando tudo isso, né? Esse desbalanço, essa inflamação, e vai lá e toma o super antioxidante, uma cápsula de não sei o quê, um suplemento, ou então um monte de remédio. Então, qual que é a causa? Né? Que agora tem uma galera fazendo sorinho da imunidade. Aí acho que vai resolver tudo, vai lá, injeta um soro e pronto. Não, não vai adiantar, porque o que está causando vai continuar lá. E o que causa? Primeira coisa, assim, alimentação. A gente come várias vezes no dia, então isso tem um impacto muito grande no nosso sistema, enorme. Então a gente tem que escolher bem o que a gente está pondo para dentro, porque todos os dias a gente come várias vezes no dia, por anos. Então, o que Uhum. você está se alimentando, isso faz muita diferença a longo prazo, né? Tem um impacto enorme. Então, você ter uma alimentação na maior parte das vezes saudável, né, natural, com as vitaminas, fibras, tudo isso. Claro que de vez em quando você sair, comer alguma coisa, não é o problema, mas você tem que ter uma rotina de hábitos mais saudáveis, de fibras, de nutrientes, porque às vezes a gente come alimentos que são pobres, né, em nutrientes. Nutricionalmente. E aí você acaba ficando com deficiências alimentares mesmo. Então você fica com um monte de deficiência, super comum hoje, a gente pede as vitaminas, tem um monte de deficiência, às vezes o paciente até acima do peso, então ele come muita caloria e está cheio de deficiência de vitamina, não está comendo proteína suficiente. Então essa qualidade, né, da nossa alimentação que tem que ter uma melhora para garantir as vitaminas, tudo. Claro que em alguns casos a gente vai precisar suplementar, né, em algumas pessoas, vai precisar fazer um complemento, um suplemento de algumas vitaminas. Não é que não precisa, mas antes disso a gente precisa ajustar a alimentação. É igual a história do intestino, não adianta ficar tomando probióticos, não adianta nada, porque o nosso intestino é alimento que fala que chega lá. Então, primeira coisa é ajustar a alimentação. E aí eu gosto de falar bastante da alimentação anti-inflamatória, que é uma alimentação que a gente com certeza tem benefícios, principalmente no envelhecimento, que é o quê? Evitar muito industrializado, né? Então alimentos muito processados. É claro que hoje em dia a gente está todo mundo na correria, é muito prático a gente usar os alimentos industrializados, né? Às vezes a Uhum. gente precisa sair, senão a gente vai acabar. Às vezes a gente sai, vai comer na rua, não tem boas opções, então a gente precisa levar alguma coisa melhor. Então tem algumas coisas
industrializadas, né, processadas, que são melhores. Tem. Mas a maior parte da sua alimentação é melhor que seja natural. E sempre evitar aqueles industrializados que tem muitos componentes químicos, que você olha lá, aquela lista enorme, cheia de adoçante, conservante, um monte de coisa. Então, quanto mais itens, né, tem dessas substâncias, aditivos, é pior. Então, então, a primeira coisa é isso, a gente tentar reduzir esses aditivos industrializados da alimentação. É você aumentar, assim, as castanhas, né, gorduras boas, que tem um efeito anti-inflamatório também, né, azeite de oliva, abacate, esse tipo de gordura boa também é melhor e ajuda. E, bom, os vegetais, né, fibras também, que ajudam nessa parte do intestino. O que mais de alimentação? Só, aí assim, importante, né, a gente lembrar que resumido, tem que individualizar, né? Não é assim, porque é fácil, é complicado a gente falar assim, alimentação saudável. Como que eu vou saber se a minha é saudável, né? Até alguém aqui, ó, Querem Salles, tá te perguntando, como saber se a minha alimentação é completa? Eu preciso colher exames laboratoriais? Então, assim, eu só vou fazer um adendo e você responde, tá? Porque basicamente é individualizado. Você precisa saber o que o teu cliente come, teu paciente come, para você poder orientar naquele ponto. Mas não adianta você querer achar que é uma única coisa, né? Tipo, tem os macro e os micronutrientes. Então, o macro é proteína, gordura e carboidrato. E os micros são as vitaminas e os minerais. Você tem que ter tudo isso. Agora, o que falta na sua dieta, a gente vai ter que avaliar individualmente, mas aí responde ela com relação aos exames laboratoriais, como que a gente faz para... Primeiro a gente precisa entender, vendo a sua alimentação, né? Então a gente faz aquele recordatório, ver o que você se alimenta na rotina e ver se tem alguma deficiência, principalmente dos macros e dos micronutrientes. Aí os macros é mais fácil, né? A gente faz ali os cálculos, vê se está atingindo ali pelo menos a meta de proteínas, se está com uma proporção adequada, né, de proteína, carboidrato e gordura. E aí os micronutrientes, aí a gente pode sim recorrer a alguns exames para ver essas deficiências, né, de vitaminas, de minerais, que aí vão aparecer. Tem alguns exames que a gente consegue ver essa deficiência. Às vezes o paciente é, por exemplo, vegetariano, então a gente sabe que a gente vai ter que fazer as vitaminas, o ferro, e vai ter que acompanhar. E assim, nesse caso, em outros também, ajustando a alimentação, às vezes precisa de uma ajuda de uma nutricionista mesmo, para ajustar, ver o que está faltando, planejar direitinho, e a gente consegue ajustar com a alimentação. Em alguns casos, é o que eu disse, pode ser necessário aí suplementar também. É só um adendo, assim, porque às vezes, né, a gente até come aquele nutriente, mas aí a gente tem uma dificuldade de absorção. Eu vejo isso muito na geriatria, principalmente com a vitamina B12. B12, a deficiência dela na geriatria causa uma pseudodemência. Eu já vi muitos pacientes abrirem um quadro meio apatia, porque meio depressivo, de isolamento social. Quando você... E assim, ele come carne, ele come frango, que são fontes, né, da vitamina B12, mas ele tem dificuldade de absorver. Então, a hora que a gente suplementa, e a gente suplementa injetável, intramuscular, o paciente parece que ele volta e fala, nossa, doutora, é outra pessoa, graças a Deus, parece que você fez milagre, assim, é muito... E, assim, chocada. Aí eu fiz a minha B12, estava baixa. E agora olha só! Também. Mas, assim, por conta disso, porque são vários os fatores. Então, um exemplo, né? O omeprazol atrapalha a absorção da vitamina B. Metformina também. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa avaliar ali, individualizado, com cada paciente, mediante a história dele, e lembrar que não é só fazer exame, né? Ou nem só fazer exame e nem por conta perguntar para o farmacêutico qual é o melhor polivitamínico e achar que aquilo vai resolver tudo, né? Isso é outra coisa também, porque às vezes esses polivitamínicos prontos de farmácia, às vezes não resolvem muita coisa mesmo. Eles são bons, assim, em alguns casos, né, para manter mesmo a manutenção, mas se você tem alguma deficiência alimentar, que a gente ainda vê no exame, não é suficiente para repor nada. Então, realmente precisa ver o seu caso, seus exames, tudo.
Geralmente eu explico pro paciente, ó, polivitamínico não serve para nada, porque ele tem umas doses baixinhas de várias coisas, se você precisar suplementar, ele não suplementa, mas ele também não tem doses tão altas a ponto de te intoxicar. Só que ele é caro pra caramba, então na melhor das hipóteses, teu fígado metaboliza, teu rim excreta e você só perdeu dinheiro. É, Tipo, e ainda com é risco de isso. fazer uma hepatite medicamentosa, porque vitamina, a pessoa fala, ah, mas é vitamina. Não, vitamina boa é aquela que vem da feira. Se você comprou na farmácia, é remédio. Boa, Tipo, Paulinho, gostei. cara, É isso. E é isso, e para deixar claro que a gente falou, assim, porque você não pode querer esperar um milagre, achar que você vai ali injetar um negócio e vai resolver tudo. Mas você precisa entender que o seu caso, às vezes, vai precisar de alguma coisa, e por isso que só analisando mesmo, você passando em consulta e vendo o seu caso, as suas rotinas, o seu recordatório alimentar, os seus exames complementares, se vai precisar de alguma reposição, e é bem isso, tem um monte de remédio que interfere às vezes na absorção, então às vezes vai ser preciso mesmo um comprimido, um injetável, um suplemento. Claro que a gente sempre tenta que precise o menos possível, né? Que a gente consiga com a alimentação só, mas às vezes não é possível, hoje em dia principalmente. ó, vou te fazer mais uma perguntinha aqui da Daisy Mello, que ela pergunta se açafrão e gengibre são anti-inflamatórios. Sim, Daisy, super. Gengibre tem um super poder anti-inflamatório, eles são alimentos naturais que não, assim, não custa nada a gente incluir na nossa alimentação, né, na nossa rotina, e tem um poder natural anti-inflamatório. Então, como esse, tem outros, né, cúrcuma, o próprio o peixe mesmo, se a gente se alimentar com mais peixe, que tem o ômega 3, então tem coisas que a gente consegue incluir na nossa alimentação e garantir aí uma dieta um pouquinho anti-inflamatória para ajudar mesmo nessa inflamação crônica. Na verdade, tudo que é colorido tem vários fitoquímicos, né? Que eles em conjunto, eles vão fazer um efeito positivo ali. Mais ou É. menos isso, né? Meio efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. Então, até a cebola, a maçã, só que daí são Alho, aham. alho. Então, por isso que é importante, assim, a regra básica é estar colorido. Se a tua comida É. tá só em tons pastéis, então procura a doutora Andréia, a doutora Poliana, uma nutricionista, para dar uma ajeitadinha nisso. Ó, outra. Pacientes com pré-diabetes, a doutora Andréia já entra com medicamento ou primeiro tenta a mudança do estilo de vida? Nossa, Sou isso é sua fã. Ela é sua fã, é a que linda. Quem é? Fer Megias. Esse Ah, povo obrigada, coloca o Fer. nome no Instagram. Responde aí. Não, isso é super comum. A gente recebe muito essa pergunta no consultório. E às vezes a gente vê que o paciente já passou em outros médicos, que às vezes é mais rápido, mais fácil passar um remédio, né, do que fazer todo esse trabalho de hábitos e de explicar tudo isso. Às vezes demora mais. Então, às vezes o paciente realmente chega com essa dúvida e já passou em médicos que só passou o remédio e pronto. Então, não, primeira coisa, com certeza vai ser a mudança de estilo de vida, porque inclusive nos estudos de pré-diabetes, você tem uma comprovação que a mudança do estilo de vida, perder peso mesmo, fazer atividade física, melhorar a dieta, tudo isso tem mais impacto do que o remédio. É Uma boa melhor do que noite de tomar. sono, porque tem até estudo provando que quem não dorme bem tem de 5 a 10 quilos a mais do que pessoas que têm uma noite de sono reparador. E assim, é fator isolado, o sono. Se você dorme mal, você vai ser mais gordinho do que quem dorme bem. Tipo, não tem Simples a ver com assim. comida. É, simples assim. É, Uma noite mal dormida, já é comprovado que uma noite mal dormida você já tem aumento da grelina, que é o hormônio da fome, redução da leptina, que é a saciedade, você já tem esse desbalanço. Pode ver aquele noite que você dormiu super mal, no outro dia você não fica com aquela vontade de comer o dia inteiro. sim. E só para também pontuar, assim, uma coisa que eu acho importante as pessoas entenderem. O que acontece é que às vezes em convênio, ou dependendo do esquema que a gente atende, a agilidade, o que o médico é obrigado a atender, essa superlotação, não dá tempo da gente ficar com o paciente no consultório explicando tanto quanto a gente gostaria sobre mudanças de estilo de vida. Então, assim, cada um tem que assumir a própria responsabilidade também de dar uma pesquisada, de investir na própria saúde, porque
são informações que estão de graça hoje em dia, a gente vive aí a era da informação, e que se você realmente ficar na dependência de plano de saúde e o teu médico te atender em 10, 15 minutos, a medida que ele vai te dar é aquela que é mais rápida para ele te tirar do consultório. Tipo, é o que acaba acontecendo, infelizmente, porque a gente é obrigado, a gente vira escravo do sistema. Tipo, tô falando isso porque eu sofri muito tendo que atender paciente idoso num esquema muito rápido. E Sim. aí a gente não se sente bem, o paciente não se sente bem, mas o sistema é que manda. E aí a gente É, tenta fazer aquilo o melhor que a gente pode sim. naquele curto espaço Se de vira tempo. nos 30, né? Ou se vira Exato. nos 15. É mudança de estilo de vida, sim. A gente tem que conscientizar, sim, a partir dos 40 anos. Sim, se você já Sim. passou dos 60, tá passando o último bonde para você evitar o acúmulo de doenças, assim, porque senão Não, é bem realmente. isso. Inclusive, eu lembro que quando eu comecei a atender no consultório e também atendia, atendo, né, em plano também, que é mais rápido, eu até abri com o Instagram, que é um canal que a gente consegue passar mais informação, então complementa um pouco a consulta, né, quando a gente não tem tempo de orientar. Então, realmente, tipo, às vezes não dá tempo, e então é importante que você busque mesmo se informar, porque senão quem vai perder realmente a gente acaba vendo assim, que o paciente volta no médico e volta do mesmo jeito, e passa um ano, volta igual ou pior, e nada É, muda. eu já vou até falar. Quem não me segue começa a me seguir. Quem não segue a doutora Andréia começa a segui-la também. Porque pelo menos assim, outra coisa, né? Instagram tem aqueles médicos que também prometem, não médicos, né? Profissionais de saúde no geral que prometem fórmulas milagrosas. E isso a gente sabe que na prática não funciona. Pode funcionar ali por um curto período de tempo também, mas vai ficar aquela sanfona, não vai Uhum. resolver o mal pela raiz. E eu acho que o grande segredo do envelhecimento é a consistência. É a consistência de você ter bons hábitos, né? Então, realmente o Instagram é uma boa ferramenta da gente passar aquilo tudo que a gente gostaria É. no consultório, mas que é uma forma que a gente consegue escalonar, assim. Então, quem tiver interessado, né, acaba já, Vai assim, aprendendo mesmo, né? Ficando mais. informando. E Exatamente. o paciente se informar, ele saber mais, ajuda muito no tratamento. Quando ele sabe o que está acontecendo e entende a doença dele, entende para onde que ele está caminhando, quais as consequências, ele adere melhor ao tratamento, né? Se ele não sabe nada, não entende nada, por que que passou, às vezes eu já peguei muito paciente que voltou, não, nem tomei o remédio, porque eu nem entendi por que que preciso tomar. Tipo, e não tomou, não vai tomar mesmo, se você não explicar. Se você realmente não explicar por quê, como que vai agir, o que que ele pode sentir, né? Quais as consequências, tudo. Vou dar um exemplo disso que você falou agora. Eu tenho uma tia que tinha uma arritmia e ela tinha que tomar anticoagulante para a arritmia não fazer um AVC. Coagula o sangue e entope. E aí não explicaram para ela que ela tinha que tomar. E aí ela não tomou anticoagulante e teve os AVCs. Só que são coisas assim realmente graves que é uma informação simples, mas que faz toda a diferença ao longo da vida. Então, enfim, esse é só Informação salva vidas. exatamente. E médicos competentes também. Ó, mais uma perguntinha só, a gente já vai finalizar nossa live, porque senão fica muito cansativo para quem for assistir depois. Estão te perguntando qual é a melhor forma de repor a B12. Então, aí vai depender muito do caso. Mas se for pensar de uma forma geral, para a maioria das pessoas, na nossa realidade mesmo, pensando de forma prática, é intramuscular, tá? Uhum. B12. Por quê? Muita gente tem, ou toma omeprazol, ou toma metformina, tem um monte de remédio que atrapalha a absorção. Tem um monte de gente que hoje em dia que tem inflamação, que tem intolerância alimentar, alguma coisa que não. Ou que tem desbiose intestinal, que também está super comum, né? Que às vezes até pelos maus hábitos também, come muito açúcar, tem aquele desarranjo ali das bactérias do intestino, não absorve bem as coisas. Então isso é muito comum. Então é tão comum que, se for pensar de uma forma geral, a melhor forma garantida é a intramuscular, da B12. Gente, se alguém tiver mais uma perguntinha, é só jogar aqui. Agora é a hora, porque eu vou finalizar. Eu vou dar uma resumida, a mensagem final, pelo menos aquilo que eu quis deixar, mas eu não sei se a gente conseguiu esse ato aí. Mas a mensagem é que existe uma diferença entre doença instalada
e as limitações e os sintomas que vão comprometer a sua qualidade de vida, tanto hoje, né? Então, assim, as doenças instaladas já elas aparecem nos exames, mas as limitações e aqueles sintomas que vão trazendo prejuízo no seu bem-estar não necessariamente vão aparecer nos sintomas. Então, não é porque seus exames estão ok que você tá 100% com a sua performance em saúde em dia. Então, sintomas como esquecimento, intestino preso, tontura, fadiga, depressão, falta de energia, são sintomas que realmente, muitas vezes o paciente vai, faz uma pilha de exame gigantesca, traz para o médico ver, fica desesperado porque tá tudo normal, tá tudo normal, tá tudo normal. E na verdade o grande vilão é o estilo de vida, é o hábito inflamatório, são É, a falta, enfim, da alimentação. porque a questão toda, então, tudo, acho que a mensagem principal é essa, a gente quer evitar as doenças aí para envelhecer bem. Então, a gente chegar com demência, esquecendo de tudo, chegar com, desenvolver um câncer, desenvolver um infarto, um derrame, diabetes, né, ficar tendo que usar insulina, a gente quer evitar tudo isso. E, então, o que é a base de tudo isso? É a mesma, é essa inflamação crônica. E qual que é o problema? Que essa inflamação crônica não é vista na maioria dos exames. Se você faz uma rotina e normal, um check-up, vai estar tudo normal mesmo. E como que a gente sabe, então, que você está inflamado, que você pode estar caminhando para isso? Primeiro tem esses sintomas que a gente consegue perceber sinais, né? Então, que já nos dizem, fadiga, cansaço, a gordura abdominal, estou engordando, não emagreço, não tenho disposição, estou com insônia, não durmo. Caiu libido também, muito comum, né? Essa questão mulher principalmente. Sim. Então a gente começa a ver a pessoa não está com qualidade de vida, não está bem, não está aí no seu ideal. Então pode ser um sinal, a gente tem. E aí o principal é ver o seu estilo de vida. Então analisar quais o seu estilo, o que você faz todos os dias da sua vida, né? Então se você bebe em excesso vários dias na semana, aquilo tudo gera o estresse oxidativo, oxida seu corpo, gera radicais livres, vai inflamar. Não tem como dar certo, né? Esse excesso. Então fuma, não dorme direito, tem noites mal dormidas, dorme pouco, não se exercita, não faz atividade física, come mal, excesso de açúcar, tudo isso. Em São Paulo não se expõe ao sol, né? É, Ó, só porque eu puxei aqui o bonde e vieram perguntas. Vou finalizar, mas vamos responder. doutora, tem como reverter o diabetes mais bem controlada? Tipo, reverter diabetes. Mesmo que ela esteja bem controlada. Acho que é isso, né, que ele quis. Tem, mas depende de que grau tá, vamos dizer. Então, quando você é um pré-diabetes, dá super para reverter. Então, por isso, quando tá na resistência à insulina, pré-diabetes, é a hora que a gente precisa reverter mesmo. E às vezes já tá com diabetes, mas tá no início ali, tem como reverter sim. Às vezes tem o fator genético é muito forte, então já tem uma destruição ali das células do pâncreas, já está mais avançado, aí não tem como reverter, mas mesmo assim com a mudança dos hábitos e da alimentação, melhora bastante, consegue reduzir remédio, reduzir insulina, mas reverter nos estágios iniciais, assim, quando está bem no início e no pré-diabetes, consegue. Só lembrando que 25% das doenças que você vai acumular ao longo da vida tem a ver com a sua genética e os outros 75% está relacionado com o seu estilo de vida. Então, pessoal, passou dos 30 é a hora de começar, entendeu? Isso aí, não tem desculpa na genética, não põe a culpa na genética. Exato. E a Luísa Floriano tá agradecendo, dizendo que é super interessada nos assuntos que vocês estão levantando. Muito obrigada. Que bom, obrigada. Gente, então é isso. Muito obrigada pela audiência. E estaremos de volta na próxima sexta-feira. E eu não lembro quem é o meu convidado, mas muito obrigada, Andréia, você pela sua disponibilidade, acessibilidade. Estamos juntos. Vamos trocando figurinha. Eu que agradeço. Polly, adorei o convite. Quando precisar, pode chamar. Obrigada, gente, pessoal, todo mundo que está aí na sexta-feira aqui escutando a gente. Quem tiver dúvida, quiser deixar nos comentários ou sugerir algum tema para que a doutora Andréia volte e faça uma nova live comigo, é só deixar nos comentários que a gente faz de novo, tá bom? Beijo. Beijo, gente. Obrigada.